Eu tô com uma Bíblia aqui emprestada. Quando eu abri aqui, tem uma mulher bonita na capa aqui, ó. Olha só. Glória a Deus. Bom, gente, vamos lá, né? Como eu disse, Deus tem falado ao meu coração muito sobre honra. Eu quero compartilhar com vocês aqui em amor, amém? Em amor. Não é indireta para ninguém, amém? Não tenha como indireta, não tenha como algo para pessoal. Longe de mim dessas coisas, viu? É só o que eu tenho aprendido e eu achei muito interessante. Eu queria que nós, como igreja, pudéssemos também praticar. Amém? Então vamos abrir aí. Eu coloquei essa mensagem aqui em 3 pontos. Primeiro, honrando a Deus. Segundo, honrando a casa de Deus. E terceiro, honrando os sacerdotes. Amém? Então é ponto por ponto. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. As crianças até 6 anos podem ir para a salinha, amém? Podem ir. Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 30. Amém, queridos? Glória a Deus. Eles estão achando bonito o celular ali, né? Estão se perguntando por que esse celular tá ali, né? Por quê? O que é que tem hoje de especial para ter um celular ali? Bom, gente, vamos lá? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Amém? E eu mando vocês abrir, eu mesmo não abri, ó. Eu mesmo não estava abrindo aqui. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Então diz assim a palavra do Senhor. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: Na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: Longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Amém? Vejam só, o primeiro tópico então é honrando a Deus. Aqui nós temos uma palavra muito forte do Senhor Deus. Ele diz: Eu honro aqueles que me honram. Aqueles que não me honram, eu também não posso honrá-los. Eu também não vou honrá-los. Hoje nós estamos vendo que as músicas que fazem mais sucesso no nosso meio são aquelas que falam que Deus vai nos honrar, que Deus vai nos dar vitória, que Deus vai nos abençoar. Não, Deus ele vai fazer grandes coisas, vai fazer acontecer. Todo mundo gosta, né, desse tipo de música. As mensagens mais populares também são essas. Deus vai, sabe? Deus, você, olha, Deus isso, Deus daquilo, né? Só que aí a gente só pensa em ser honrado por Deus, mas esquece que para que Deus nos honre, nós precisamos honrá-lo, né? É o que ele está dizendo aqui. Eu honro os que me honram, né? E aí o que acontece? O que aconteceu aqui? Nesse momento aqui da história, alguns iam sacrificar num lugar chamado Siló. Tinha alguns pontos de adoração em Israel, onde o povo ia levar os seus sacrifícios para os sacerdotes, né? Era o sacerdote que pegava o sacrifício e fazia lá o ritual. E o povo levava animais, né? Segundo a lei. E Siló era um desses lugares. Aqui em Siló, o sumo sacerdote era Eli, né? Eli era o sumo sacerdote. E os seus filhos também eram sacerdotes. Ele era descendente de Arão, né? E eles tinham esse direito da parte de Deus, esse chamado. E eles eram os sacerdotes ali que serviam a Deus. Os sacerdotes, em todo o tempo, eles sempre viveram do altar. Então não ignore, é um pastor, um líder de uma igreja, que recebe salário, que tira sua renda do altar, porque é bíblico, né? A gente vê hoje muita gente falando besteira na internet, criticando. Claro que tem os exageros, tem pastores que, de fato, né, cometem exageros e desonram a Deus também.
retendo mais do que é justo. Isso aí é uma realidade. Mas isso não tira o fato de que Deus, ele estabeleceu que os sacerdotes, que os seus ministros, isso Velho e Novo Testamento, você encontra no Novo Testamento Paulo falando sobre isso, né? E o próprio Cristo disse isso, né? É uma referência que diz lá que Jesus ordenou, né, que quem prega o evangelho viva do evangelho. Então é bíblico, não tem nada de errado, nada de anormal. Digno é o trabalhador do seu salário. Inclusive o apóstolo Paulo chega a dizer que um ministro que dedica-se a ensinar as escrituras com zelo, ele deve ter até um salário dobrado. Isso aí você vê lá, ele fala para Timóteo, ele deveria até ter um salário dobrado de honra. Então não tem problema nenhum com relação a isso. E eu sei que vocês são maduros, né? Entendem isso, mas digo isso porque hoje há muitas mensagens erradas, distorcidas na internet. Então, às vezes o diabo pode usar uma palavra dessa para distorcer, para nos colocar coisa na cabeça, né? Então, sempre foi assim e sempre será assim. Não há problema nenhum de um sacerdote, de um ministro, ele viver, né, do altar do evangelho, né? É bíblico, o próprio Deus estabeleceu que fosse assim. E aí não é diferente aqui com Eli e com seus filhos, né? Eles eram sacerdotes. Mas o que acontecia naquele lugar de culto? Os filhos de Eli desonravam a Deus porque eles não faziam conforme estava escrito. Eles simplesmente se apropriavam de carnes antes da hora, porque tinha um momento certo, tem que esperar o sacrifício, e eles às vezes já queriam pegar isso antes de cozer. Tinha algumas particularidades que o sacerdote tinha que respeitar, né? Porque a lei é para todos. Deveria ser assim também no mundo, né? A lei é para todos, né? Não é só para alguns. Do pequeno ao grande, todos devem submeter à lei. E a palavra de Deus também é para todos. O pastor ele tem que ser, tem que ter o cuidado de obedecer a Deus também. Não adianta eu chegar aqui e dizer para você faça e eu mesmo não faço, né? Não é assim que funciona. Na verdade, quem ensina tem uma maior responsabilidade. Tiago diz lá na sua carta que muitos de vós não queiram ensinar, porque saibam que quem ensina vai ter um julgamento muito mais pesado. Então eu sei biblicamente que no dia que eu estiver diante do Senhor, eu vou responder muito mais rigorosamente do que vocês. Porque já foi dito isso na palavra. Não queira muito de vós ser mestres sabendo que vão receber o maior julgamento, né? É um julgamento por quê? Porque quem ensina automaticamente tem o conhecimento, né? Senão não estaria ensinando, né? E aí, quem tem um conhecimento tem mais responsabilidade do que quem não tem, né? Quem tem um conhecimento tem mais responsabilidade do que quem não tem. Então, aqui, né, o que é que eles faziam? Eles, mesmo tendo conhecimento, eles burlavam, eles pegavam ali o que não era para pegar, eles roubavam mesmo, essa é a verdade. Eles roubavam as pessoas, né, que vinham ali, era um grande pecado que eles cometiam diante do Senhor. E uma segunda coisa que nos é dita aqui é que eles também se prostituíam dentro do lugar sagrado. Podia ser fora também, era pecado do mesmo jeito. Mas eles se prostituíam. Mulheres que iam servir no templo e esses filhos de Eli estavam se deitando com elas, estavam se aproveitando delas, estavam seduzindo, estavam tendo relações com elas. Pecados gravíssimos. E Eli sabia disso. Eli foi informado disso. Eli conhecia, sabia o que estava acontecendo. Mas ele não fez o que ele deveria fazer. O que era que ele deveria fazer? Para honrar a Deus, ele deveria afastar os filhos dele da função, né? Para honrar a Deus. E o que foi que ele fez? Ele manteve os filhos na função, honrando mais os filhos do que a Deus. Por isso que veio sobre ele uma ira muito grande da parte do Senhor. Deus diz aqui, nesse texto, que ele queria matar os filhos de Eli, né? Deus queria matá-los, porque Deus realmente zela, né, pelo seu nome, pela sua causa. Ele queria matar. E de fato Deus os matou, né? Deus permitiu ali que eles fossem mortos prematuramente, punindo severamente aqueles filhos de Eli. Mas o Eli também recebeu um castigo, porque ele também morreu. Quando ele sabe que a Arca da Aliança, depois você lê o capítulo 1, capítulo 2 de Samuel, quando ele sabe que a Arca da Aliança foi levada pelos filisteus e os seus filhos foram mortos, ele que estava numa cadeira, nesse momento da sua vida ele era um homem gordo, velho, e ele cai e quebra o pescoço e morre. Então esse foi o fim de Eli, dos seus filhos, e a causa foi o quê? Desonra. Porque aqui o Senhor diz,
honrarei aqueles que me honram, né? Eu honro aqueles que me honram. Então a desonra levou Eli e a sua casa à desgraça, né? Qual o problema maior aqui? Honrar mais o homem do que a Deus, né? Honrou mais os filhos do que a Deus. E aí Malaquias capítulo 1, versículo 6, vamos abrir aí também. Malaquias capítulo 1, verso 6. O Senhor nosso Deus, que é o nosso Pai, ele cobra honra do seu povo, né? Quando ele diz assim, Malaquias capítulo 1, versículo 6. Ele diz, o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Vejam só, aqui o Senhor está cobrando honra do seu povo. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Deus está cobrando o seu povo. Vocês são meus filhos, então por que vocês não me honram como pai? Eu sou Senhor de vocês, então por que vocês me desrespeitam? Né? É um texto também que você deve ler com muita calma, a Malaquias capítulo 1, porque o Senhor está cobrando honra aqui do seu povo. Ele faz uma comparação entre ele e o governador. Ele diz, olha, ofereçam o que você está me oferecendo aqui para o governador e veja se ele vai ser feliz. Porque a ideia é a seguinte, né? Se um homem que é um governador não pode receber isso, eu vou receber? Eu que deveria ser muito mais honrado, muito mais respeitado, muito mais temido. Eu que dou para vocês todas as coisas, vocês existem por minha causa, né? Então, eu sou obrigado a receber, sendo que nenhum homem receberia. A lógica é essa. Então está falando aqui de honra a Deus. Amém? Queridos, nós temos que ter muito cuidado, porque a gente, com o passar do tempo, sem perceber, podemos nos tornar filhos que não honram o Pai, né? Eu me refiro a Deus. Podemos nos tornar servos que não respeitam o seu Senhor. Eu me refiro a Deus. Deus é Pai, Deus é Senhor. Jesus mesmo, ele cobrou isso dos seus discípulos. Ele disse, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando? Não faz sentido. Como é que eu sou Senhor e vocês vivem em total liberdade, sem me respeitar, sem levar em conta o que eu falo, o que eu digo? Não faz sentido. Porque, queridos, falar, aliás, não diz muita coisa. Falar e não praticar não passa de palavras. Por exemplo, o que você diria se o seu marido, você que é a esposa, ele todo dia falasse que te amava, uma declaração, cada uma mais bonita do que a outra para você, mas aí na primeira oportunidade que ele tem, ele te bate, ele te xinga, ele não te respeita, ele te humilha, mas aí ele diz, eu te amo, no final do dia, te amo, querida, te amo muito, você é muito especial para mim. E aí passa o dia todo te agredindo, te machucando, te ferindo, mas da noite eu te amo, querida. Te amo muito, te desonrando. Não faz sentido, né? Certamente essa mulher não iria de forma alguma acreditar naquele amor, porque ele não existe na realidade, é só palavras, é somente palavras. Então nós temos que ter esse entendimento nessa manhã. Uma coisa é o dizer, outra coisa é o viver. E Deus está cobrando honra do seu povo, honra. Quando Jesus falou sobre qual seria o maior dos mandamentos, é justamente o mandamento de honra. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as suas forças. O segundo, porque Deus sempre é o primeiro, ama o próximo como a ti mesmo. Não podemos reverter isso. O primeiro é sempre Deus. O primeiro. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sempre vai vir em primeiro. Jesus disse, quem não aborrecer o pai, a mãe, o irmão, a irmã, a esposa, o marido, o filho, por amor a mim não é digno de mim. E aborrecer ali é amar menos. Ninguém pode estar à frente de Deus. Ninguém pode estar no lugar de Deus. Deus não aceita um outro lugar se não for o primeiro. Uma outra posição se não for a de prioridade. Se não for a de
realmente honra. Honra é isso, é dar o primeiro. Quem não lembra aqui, ainda tem esse costume, alguns, tem no dia do aniversário, na hora de cortar o bolo, você diz assim, alguém diz assim, para quem é o primeiro pedaço? Porque o primeiro pedaço significa quem eu vou honrar na minha festa. Quem entre todos os convidados eu considero talvez o mais importante, o que eu mais amo, o que eu mais, né? E põe o aniversariante numa sinuca de bico. Porque o coitado fica ali, né? Oh, porque se der para um, o outro vai ficar com ciúme. Mas a ideia dessa brincadeira, entre aspas, é de honra. Primeiro pedaço, é o primeiro. Antes até de mim, aniversariante. O primeiro, né? É para a pessoa mais importante para mim. Então, o primeiro sempre vai falar, queridos, o que é mais importante para nós. O primeiro sempre vai falar do que é mais nossas prioridades, né? Então, honrar a Deus é priorizá-lo, é colocá-lo como o mais importante na nossa vida, né? É não negligenciar a Deus de forma alguma. Isso é honra. E aí nós vemos no primeiro texto que Eli honrou mais os filhos do que a Deus. E Deus não admitiu isso. Não é porque é filho, né, que eu vou desonrar, que eu tenho o direito de desonrar a Deus. Deus tem que ser sempre o primeiro. Amém? Deus tem que ser sempre o primeiro, o mais importante. Eu vou honrar aqueles que me honram. Isso se esquece de colocar nas composições. É uma honra que sem compromisso. Deus vai te honrar e você não honra Ele? Isso não é bíblico, isso não é certo. Isso não vem de Deus. Honra para quem honra. E Paulo repete isso lá quando ele fala de honra até para os governantes. Ele fala quem honra, honra, né? E Deus é o que mais precisa ser honrado. É o que mais precisa ser louvado, adorado. Então, não reclame quando você perceber que as coisas não estão bem e que por que não está indo bem, né? Que Deus é esse. Porque você não pode cobrar uma coisa que você não tem para cobrar. Alguns servos de Deus, quando oraram, eles tinham argumento. Por exemplo, aquele rei que ia morrer, quando ele descobre que ele ia morrer, ele vira o rosto para a parede e ele diz, Senhor, lembre-se, eu fiz as coisas corretamente. Lembre-se, eu procurei obedecer. Lembre-se, eu honrei o teu nome. O profeta ia embora. E Deus disse, profeta, volta lá. Diga a ele que eu ouvi a oração dele. Vou dar mais 15 anos para ele. Porque ele tinha crédito diante de Deus. E Deus aceitou o argumento. Ele tinha crédito, ele honrou a Deus. Eu vou dar mais 15 anos para você. Neemias fez uma reforma extraordinária quando ele foi a Jerusalém. Erguendo aqueles muros, colocando aquelas portas. Mas veja o que Neemias diz na sua palavra. Lembra-te de mim, ó Deus, e do bem que eu fiz. Por exemplo, Neemias teve a oportunidade de comprar terra barato, porque o povo estava em miséria, e ele não fez. Qualquer um, talvez, poderia se aproveitar da situação. Oxe, eu vou investir. Tá de graça a terra. Sabe quando o cara tá na desgraça, vai vender uma coisa e a pessoa se aproveita, né? Olha, eu tô precisando vender a moto, vale 9 mil. Tem entregue por 7, rapaz, porque eu tô precisando. Eu dou 6. O cara é miserável. Porque sabe que o cara precisa. Aí pega, eu dou 6, eu dou 5. Né? Tem gente que é assim. Um servo de Deus tinha condições, não, eu te dou 9, tome, para lhe ajudar. Né? Deveria ser assim, mas não, eu te dou 5, dou 4. Aí ele bota mais pá ainda para enterrar o cara. Né? Terrível. E Neemias não, Neemias disse, Senhor, eu não comprei terra. Você ouviu. Pelo contrário, eu nem comi o pão do governador, porque ele foi governador e ele abdicou do salário. Ele disse, olha, eu nem comi o pão para poder investir, para poder fazer. Lembra-te de mim. Então, tem que ter crédito. Essas pessoas podem dizer assim, Senhor, me honre, Senhor, porque eu tenho te honrado. Agora, uma pessoa que não honra a Deus, espera que Deus vá honrá-la? Não é assim que funciona, queridos. E uma hora a conta chega, viu? Eli ficou muito tempo vivo, ele morreu velhinho. Mas isso aqui, ó, foi tempo os filhos fazendo isso. Deus não chegou assim, no hora de papo, não. Deus é paciente, é longânimo. Foi esperando, foi deixando. Foi deixando, foi deixando. Mas chega uma hora que não dá mais para deixar. Né? Deus tem um tempo, uma medida. Ela se encheu e Deus puniu. É assim que funciona, queridos. Então você pode se perguntar, mas fulano, eu conheço fulano que não honra a Deus e está muito bem. Ok. Mas uma hora a conta vai chegar. Uma hora você vai ver que Deus ele não vai aceitar isso para todo sempre.
Porque Deus é muito bom, misericordioso e vai deixando, dando oportunidade para você se arrepender, para você se voltar para Ele. Então, o primeiro ponto é: honremos a Deus. Honremos a Deus. Amém? Honremos, aplique isso na sua vida. Eu quero aplicar na minha. Eu tenho procurado aplicar na minha. Honre a Deus. Honre, né? Faça tudo que tiver ao seu alcance para honrá-lo, para dar para Ele o seu melhor, né? Para fazer para Ele o seu melhor. Honre a Deus. Não olhe para os homens. Não cobre honra dos homens. Não fique esperando o reconhecimento dos homens. Não fique. Mas faça para Deus. Faça para Deus. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, diz a Bíblia Sagrada. Faça para o Senhor. Faça para o Senhor. Amém? O apóstolo Davi, eu já tenho visto essa história de uma outra pessoa, mas ele fala também que ele também fez isso. Aliás, que um irmão na sua igreja fez isso. Queridos, ele pegava a nota que ele iria ofertar e ele passava ferro para entregar ela bem bonitinha para o Senhor. Olha que zelo para com Deus. Ele contou de outra pessoa, aqueles que sempre via nas ofertas um dinheiro novo, moedas novas, dinheiros novos, assim. Ele, gente, sabe? E ele descobriu, tem uma pessoa que tinha acesso lá a banco, e ia muito no banco, alguma coisa no banco, e a pessoa pedia, dá cédulas novas, né? Tem um trato assim, para pegar cédulas novas, para dar cédulas novas na igreja. E aí o que é que Deus está vendo no coração dessa pessoa? Honra. Não é nem o valor, mas a honra, né? A honra de dar o melhor para Deus, de oferecer o melhor para Deus. Claro que dinheiro é dinheiro, né? Se você pegar um 100 reais e fazer assim com ele, e desamassar, é 100 reais do mesmo jeito, né? Ele novo, ele velho, só não pode ter rasgado ali aquelas porcentagens que tem, que é por lei, né? Mas até um certo ponto pode estar acabado, mas é dinheiro, tem valor. Mas para Deus há uma diferença nessa entrega dessa oferta. Porque há uma honra por trás, há um cuidado por trás, de dar o seu melhor, de ir além do que apenas entregar. Quando passar um ferro é ir além do que apenas entregar, é uma coisa de honrar, sabe? Uma coisa que a pessoa entendeu. Para Deus eu quero dar o meu melhor, eu quero dar o melhor que eu possa dar, fazer o melhor que eu possa fazer. Por isso, meu querido, não reclame. Se você se colocar para fazer algo para Deus, espere sim que às vezes vai ter, o inimigo vai levantar pessoas para te criticar, para te afrontar, para te desanimar, né? Mas não olhe para isso, olhe para Deus e dê o seu melhor para Ele. Se você entender isso, você vai honrar a Deus e não vai se preocupar com o que está acontecendo à sua volta. Você vai honrar a Deus, né? Você vai honrar o Senhor. Amém? Então, primeiro ponto, queridos, honre a Deus. Acima de tudo, acima dos homens, honre a Deus. Honre a Deus acima dos seus pais. Honre a Deus. Se for chegar numa situação em que é entre Deus e os seus pais, Deus. Não pense duas vezes, não. Chegar numa situação que é entre Deus e os seus filhos, Deus. Entre Deus e o seu marido, Deus. Entre Deus e sua esposa, Deus. Mas não alivie para ninguém. Honre a Deus. Honre a Deus porque naquele dia, querido, você vai ser cobrado não pelo que o seu marido fez, sua esposa fez, seu filho fez, é pelo que você fez. Cada um dará conta de si diante de Deus. Então não desvie-se por causa do outro. Não desanime por causa do outro. Se nós ficarmos olhando para a igreja, a gente desanima. E eu falo igreja no geral, a gente desanima. Porque a gente vê o contraste do mundo e da igreja. A gente vê o contraste. O mundo é uma animação só. É uma alegria só nas coisas do mundo. É uma alegria só. Ontem mesmo, eu estava na frente do hospital e o trio elétrico ia lá. Frio. Quase não, já era 11 horas da noite ou mais. E o povo ali. Eu estava dentro do carro, passou uma senhora, mãos para cima, sozinha, sob efeito de droga ou de bebida, não sei. Mas dançando sozinho. O trio lá, tipo do conceito lá, do posto centro para lá, da Ana Batista por ali, e ela vinha num hospital dançando sozinha. E assim, foi até lá, acompanhando o trio. Né? O mundo é assim. O mundo é assim. O mundo não tem reservas. Dá o seu melhor. E as religiões também, porque a gente fala assim,
Queridos, eu sei que é difícil vir aqui 8h30 da manhã para tomar um café. Mas eu falo isso, mas eu não tenho como não dizer que a Igreja Católica faz muito mais cedo do que nós. Tem Igreja Católica que 6 horas da manhã o povo está na igreja já. E a igreja está cheia. Isso para nossa vergonha. Está cheia. Eu morava em frente a uma igreja católica praticamente. E eu vi, nos momentos lá das peregrinações, de manhãzinha, 5 horas da manhã, aquela multidão chegar, sabe, um carro de som, o padre fazendo lá, a multidão lá na rua, cedo, gente que vai trabalhar depois, né? Então a gente tem que ser realista. Precisamos ser realistas. E aí quando você vê essas coisas, você quer desanimar. Você quer desanimar, meu Deus. Mas nós não podemos desanimar, a gente tem que olhar para Deus. E na igreja é assim, queridos. Você olha para você diz, poxa vida, essa pessoa me inspira. Olha que zelo com Deus. Você olha para outro, e aí você fica desanimado também. Ah, tá tão assim. Olhe para Deus. Olhe para Deus. E honre a Deus, ainda que ninguém queira honrar. Honre a Deus. Porque a minha honra para Deus não depende da honra do meu irmão. Eu decido se vou honrá-lo ou não. E eu quero honrar a Deus. Eu quero honrá-lo. Eu não quero, por exemplo, enterrar talentos. Se Deus me deu talentos, eu quero usar os talentos para Ele. Eu não quero enterrar talentos, né? Eu quero usar os talentos para Ele, dando o melhor que eu possa dar. Deus não vai cobrar de mim nem de você o que você não pode dar. Mas Ele vai cobrar sim o que você poderia ter dado. Porque cada um tem talento diferente. Cada um tem um chamado diferente. Mas Deus espera achar frutos em cada um de nós. Amém? Então, querido, a primeira coisa é honremos a Deus. Honremos a Deus. Amém? E honrar a Deus é em todo tempo. Não é só quando as coisas estiverem boas. Ou quando as coisas estiverem ruins. Mas é em todo tempo. Deus precisa achar em nós estabilidade, queridos. O que é isso? Nós não vamos segundo o tempo, a circunstância. Nós somos a mesma coisa sempre. Independente do que nós estejamos passando. Nós somos a mesma coisa sempre. Andamos da mesma forma sempre. Amém? Então, aquilo que a gente canta, te louvarei, não importam as circunstâncias, tem que ser uma verdade na nossa vida. Tem que ser uma verdade. Amém, queridos? Queridos, eu olho para trás, eu esqueço muito rápido das coisas, também não tenho interesse em estar lembrando, mas às vezes a gente acaba lembrando de algumas coisas. Eu olho para trás e quando eu penso que eu morava lá no loteamento Fernandes, né, e eu vinha para a igreja, eu e Manuela de pé, depois Manuela grávida, de bicicleta, a gente vinha, descia lá de cima, Guilherme no ventre, né, descia, voltava, eu vinha para a vigília andando, voltava 2 da manhã, 3, aquela de pista fora ali, muitas e muitas vezes, honrando a Deus. Onde eu fui chamado para pregar, eu fui. A pé, de qualquer jeito, eu ia. E vou até hoje, né? E vou e faço. Não estou dizendo isso para me engrandecer, porque eu não vejo nem isso com essas coisas todas, né? Mas eu estou dizendo isso a título, queridos, do que eu estou dizendo aqui. Nós temos que ser estáveis. Não é só quando as coisas estão tão boas, mas é em todo o tempo. Porque às vezes a gente vai ficar triste. Eu fico triste muitas vezes. Às vezes a gente vai ficar angustiado. Às vezes a gente vai passar por ansiedade. Às vezes a gente vai ficar doente. Às vezes alguém da nossa família vai ficar doente. Às vezes a gente vai passar por situações difíceis. Mas a nossa honra para Deus continua. A gente continua honrando a Deus. Eu já disse aqui, teve um dia que eu estava de pé, dessa vez da Vila dos Prazeres. Uma terça-feira, chovendo. Eu vim guarda-chuva. Quando eu cheguei aqui na esquina, um carro passou, parece que foi de propósito, e me deu um banho de lama. Passou correndo na água e me deu um banho. Porque eu fiquei todo sujo. E eu olhei para aquele carro ali, mas na hora eu já sabia o que eu deveria fazer. Deveria perdoar e abençoar. E foi o que eu fiz. Senhor, eu perdoo essa pessoa, eu abençoo essa pessoa, vim para cá e ministrei a palavra de Deus. Não fiquei com raiva, não voltei para casa porque estava sujo, eu vim para cá e ministrei. E eu repito, não digo isso para me engrandecer, não, eu digo isso com
como ilustração para essa palavra, porque eu não sou essas coisas todas, não. Não tem nem do que me engrandecer. Mas estou dizendo isso para dizer para você o que é que eu quero para a minha vida. Eu quero honrar a Deus. E para nós honrarmos a Deus, a gente tem que honrar em todo tempo. Porque os dias também vão mudar. Vai ter dias de chuva, dias de sol, vai ser quente, vai ser frio. Mas isso não pode ser para mim um obstáculo para honrar a Deus. Porque eu estou decidido a honrar a Deus. Lá na Coreia do Sul, tem uma igreja presbiteriana que é a maior igreja do mundo, presbiteriana, no caso. Um pastor foi lá, mandou para nós um vídeo. Na época, acho que até cheguei a botar no grupo da igreja, eu acho. Um vídeo que era de madrugada. Acho que era 2 da manhã, uma coisa assim. A igreja lotada. Crianças num coral. E eles estavam lá na igreja no culto. Porque é muita gente, não comporta todo mundo. A igreja tem culto até de madrugada e o povo vai. De madrugada. Então, nós precisamos colocar isso no nosso coração nessa manhã. Eu, Senhor, eu vou te honrar. Eu vou te honrar acima de todas as pessoas, inclusive de mim mesmo. Inclusive de mim mesmo, eu vou te honrar. Eu vou te louvar, Senhor, não importam as circunstâncias. Não importa o que eu vier a passar. Eu vou te louvar, eu vou te honrar. Eu vou engrandecer o teu nome. Amém? O segundo ponto é honrando a casa de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 69, versículo 9. Salmo 69, versículo 9. Salmo 69, 69, viu? Essa pronúncia de 60 e 70 confunde um pouquinho, né? É 69. Salmo 69, versículo 9. E mais quando é uma pessoa com a língua meio presa igual eu, assim, enrolado. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 69, versículo 9. Pois o zelo da sua casa me consumiu, e as ofensas dos que te insultam caem sobre mim. O zelo da tua casa me consumiu. Aqui, o salmista está falando, inclusive é uma profecia também do Messias, cuidado com a casa de Deus. Jesus lá na frente, você sabe bem, né? João capítulo 2, do versículo 13 ao 17, ele chega no templo e ele encontra no templo mercadores, comércio. E ele fica muito irritado com aquela situação. Ele chega ali e tem cambistas. Jerusalém, nesse momento, tornou-se o centro da adoração em Israel. Vinham judeus, não só de Israel, mas judeus que estavam espalhados pelas nações, e eles vinham para poder oferecer. É muito mais cômodo uma viagem que durava, às vezes, mais de 10 dias, dependendo da localidade. Você vinha trazendo sacrifício 10 dias, 15 dias, não era nada fácil. Saía com a ovelha gorda, chegava lá só os ossos, né? Era difícil. Então, qual era a lógica? Eu compro lá. Quando eu chegar lá, eu compro. Compro uma boa ovelha e sacrifico. Vou, né? Era um meio que eles acharam de fazer. E aí o que acontece? Os aproveitadores, né? Começaram a comercializar. Oxe, bom negócio. Não tinha problema nenhum de se vender essa ovelha. Não tinha problema nenhum. A questão era como eles estavam fazendo. Eles estavam lucrando muito bem dentro do templo, né? Havia ali um certo pacto com os sacerdotes do templo. Por isso que o Sinédrio ficou furioso com Jesus, porque foi nesse momento aí que eu acho que foi a última gota para eles. Mexeu com dinheiro, mexeu com o sistema, né? Porque eles tinham um sistema ali. Os sacerdotes lucravam muito com isso. E quem vendia lá, né, para ter esse acesso, tinha que pagar alguma coisa. Era um sistema lá, bem montado. Jesus, quando viu aquilo ali, ficou consumido. Você sabe o que ele fez, né? Derrubou as pancas, né? Soltou os animais. Só não bateu nas pessoas, nem xingou as pessoas. Mas ele ficou muito fora de si ali, né? Ficou muito irado naquele momento ali. Fora de si não, ficou irado. Fora de si fica fora de si, fica endemoniado, né? Se eu perder o controle, outra pessoa vai tomar o controle, né? Ele não ficou fora de si, ele ficou irado, né? Irais, mas não pequeis. Ele não pecou. Ele exerceu ali uma grande, né, manifestação de protesto. Porque o zelo da casa o consumiu. Queridos, nós precisamos entender
que a casa de Deus é a casa de Deus mesmo, né? O templo é a casa de Deus. As pessoas estão usando um texto onde a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo para desacreditar o templo físico, para tirar, né, de foco o templo físico. E aí essa confusão e o diabo se aproveita disso. Nós somos, sim, templos do Espírito Santo. É claro que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando a gente fechar as portas daqui a pouco, ele não vai ficar aqui sozinho, esperando o próximo culto para a gente voltar, né? Eu sei que o J. Neto disse que quando ele chegou lá, o Senhor já estava, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Ele é o primeiro a chegar. Ele é onisciente, ele é onipresente, né? Ele está em todos os lugares. Mas o templo é a casa de Deus. O templo é a casa de Deus, porque é o lugar da adoração a Ele. Os olhos do Senhor estão sobre esse lugar, sobre o seu templo. Amém? O templo é a casa do Senhor. Por isso Jesus teve essa reação. Porque se fosse essa lógica, no templo não vale nada, então não vale nada, por que se preocupar com o comércio do templo? Não vale nada, né? Mas é um lugar que nós consagramos, separamos, escolhemos para o Senhor. É a casa do nosso Deus. Nós temos que honrar a casa do nosso Deus. Amém? Olha aí 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Veja o que está escrito aí. 1 Crônicas, capítulo 9, 29, né? 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Primeiro Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? O rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu. Peraí, estou lendo aqui a entonação errada, deixa eu ler de novo. O rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente. E essa obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Aqui Davi está falando sobre o templo que ele sonhava em construir. Até então, Deus não tinha um templo, né? Tinha um lugar separado, um lugar de altar, mas não era o templo. E Davi tinha muito desejo de fazer um templo, uma casa para o Senhor. Queridos, Davi morava numa bela casa. O palácio dele, a casa dele, era uma boa casa, como rei. Uma casa grande, espaçosa, né? Com servos, com fartura. E incomodava Davi o fato de que Deus não tinha um templo. Olha que bonito isso. Ele se incomodava com isso. Poxa vida, eu que sou um homem, uma casa dessa, e a arca do Senhor está lá desprotegida. Não, precisamos fazer alguma coisa. Quando Davi expressou que queria fazer o templo, o profeta Naamã foi lá. E Naamã era um profeta de verdade, não era um profeta que queria agradar, não, porque foi ele que repreendeu Davi quando ele pecou. Natan. Falei o quê? Naamã, Natan. Era um profeta, obrigado, Jesus. Era um profeta verdadeiro. Natan chegou lá e disse assim: meu rei, faça segundo o que está no seu coração. Pode fazer o templo. Ele achou que não precisava nem orar, né? Não, isso aí Deus vai. Já aceitou, já aceitou. Quando ele vai-se embora, Deus diz: volta lá, volta lá. Não, ele não vai fazer, não, vai ser o filho dele. Eu gostei da ideia, mas eu vou aceitar aí o templo, mas não dele, vai ser do filho dele. E aí Natan voltou: Davi, olha, eu falei ali meio precipitado, mas Deus, ele quer ele quer o tempo, mas é o seu filho que vai fazer, porque você tem as mãos, né, com muito sangue. Deus não quer. Deus quer que seja o seu filho. Davi se alegrou, ficou muito feliz. Ele não viu o templo ser feito, mas se alegrou. E ele vai separar uma grande oferta para o templo. Depois você vê lá, é muita coisa. Davi era muito rico, né, como rei. Os tesoros particulares dele, ele pegou muito ouro, saiu deixando para o filho dele, muita coisa. E o povo foi junto. Quando ele disse assim: olha, vamos fazer o templo e tal, vou separar, o povo foi junto também. E ofertaram. E Salomão fez, de fato, um grande templo, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Algo assim fora do comum, e que foi feito com excelência. E aí tem muitos textos que eu não vou ler, mas é só para a gente entender
que a casa de Deus, queridos, ela precisa ser muito bem cuidada por cada um de nós. Amada, respeitada. Porque se nós honrarmos a casa de Deus, estaremos honrando também o próprio Deus, né? Lá em Ageu, por exemplo, Deus fala com seu povo. Porque o povo, quando começou a reconstruir, Neemias, Esdras, naquele período ali que eles voltaram da Babilônia, estavam fazendo suas casas. Cada um faz na sua casa, uma mais bonita do que a outra. Aquele boom imobiliário, né? Todo mundo construindo, alegre, vamos reconstruir, Deus vai nos abençoar. Deus levanta o profeta e diz, epá, e a minha casa? Vocês vão só pensar em vocês, né? Vocês estão deixando a casa ser tudo bonito, e a minha casa? Quando é que são construir? Você fala que não é tempo ainda de construir, lê lá, Gil. Não é tempo ainda de construir, quer dizer que é tempo de construir a sua e a minha não, né? A de vocês é tempo, a minha não. Deus cobra isso. Deus cobra que a sua casa seja construída. Então, queridos, Deus tem Deus também tem, né, um apego pela sua casa, né? Se é a sua casa, tem que ser bem cuidada. Se é a sua casa, tem que ter honra. Então, nós precisamos honrar a Deus, honrando a sua casa. Amém? Honrando a sua casa quando nós entregamos nossos dízimos e ofertas, porque é mantimento para a sua casa, manter a sua casa, manter o sacerdote da casa. Isso é honra, né, ao nosso Deus. Honrar a Deus quando nós nos empenhamos em estar participando, né, das reuniões, dos cultos. Isso é honra à casa do Senhor. Amém? Precisamos pensar na casa de Deus como algo muito importante, porque Deus nos abençoará a partir do momento que a gente abençoar, que a gente honrar a sua casa. Né? Malaquias diz isso, né? Malaquias diz isso. Quando Deus cobra o dízimo do seu povo, ele fala que é para manter a sua casa, né? Então há essa questão aí de compromisso com a casa de Deus, compromisso financeiro, compromisso de frequentá-la, de amá-la, de cuidar dela. Amém? Isso é honra que nós precisamos ter com a casa de Deus. Queridos, eu estava vendo o apóstolo Davi falando algo e eu fiquei pensando, vamos pensar nisso aqui também. Ele disse, olha, eu não compro nada usado para a casa de Deus. Nada. Tudo que é comprado para a igreja é novo, porque é para Deus. É para Deus. E eu estava pensando assim, não, a gente tem que fazer isso também aqui, né? Tem que fazer aqui, não importa quanto é o negócio, 10 mil, 20 mil, 30 mil, não importa. Mas nós temos que fazer assim também. Honrar o nosso Deus com o melhor. Dar ao nosso Deus o melhor. Honrá-lo, honrar a sua casa. Amém? Honrar, né? Ter esse compromisso com a casa de Deus. Queridos, nós precisamos rever isso, né? Eu fico preocupado porque tem algumas pessoas aqui que não vêm na igreja mais, né? Inclusive não estão nem aqui agora. Não vem mais, não aparece mais, não, né? Isso é desonra à casa de Deus. Isso é desonra. Temos que ter compromisso. Eu sei que às vezes é impossível, né? Tem situações, um trabalho, né? Uma doença, uma faculdade à noite, uma coisa assim. Isso é compreensível. Mas a gente tem que ser sincero e fazer ter esse discernimento entre eu não posso realmente e eu não quero. Porque o perigo está em eu não quero. Não é no eu não posso. Entendam isso. Eu não posso é uma coisa, eu não quero já é outra totalmente diferente. Eu não posso é uma coisa, não posso, realmente não dá, a gente sabe. Agora eu não quero, isso é desonra, né? Eu não quero é uma desonra. Eu não vou para ficar assistindo, eu não vou para fazer, isso é uma desonra, né? Então nós precisamos rever isso também. Amém? Um culto de Santa Ceia é um culto que todo crente deve estar. Só no caso assim de não dar, né? Porque é o culto da ceia. A ceia é o símbolo de que eu faço parte do corpo, da comunhão, né? É um ato que eu estou aqui, eu faço parte da igreja. E tem alguns que nem para a ceia vêm. Não aparece, não faz caso, não, sabe? Tá errado. Por isso que eu digo, é bom esse culto aqui, porque a gente vai ensinando, né? As coisas são importantes. A importância. Porque a gente hoje está vivendo um tempo que tudo é religiosidade para muita gente. Essa é coisa de religioso.
Se essa mensagem aqui ela fosse para a internet, ia ter um monte de gente dizendo embaixo, religioso, é religioso, é religioso, né? É isso que o povo está dizendo agora, tudo é religioso. E não é religioso não, é Bíblia. É o que tem que ser, porque isso é para nós, para nossa segurança, para nossa edificação, né? Nós precisamos congregar, nós precisamos ouvir a palavra, precisamos orar. Pastor, mas olha, as palavras são muito repetitivas, né? É a mesma coisa, pastor. O senhor repete muito. Queridos, a gente é assim mesmo. Vai chegando mais gente, vai ter que ouvir, né? E a gente mesmo precisa ouvir verdades repetidas vezes para lembrar. Por exemplo, alguém dá esse exemplo que é excelente. A gente sabe que tem momentos na nossa casa que a comida é especial, né? Alguns aqui são direto, né? Mas tem momentos que é especial. Aquele momento que é um almoço especial, né? É um aniversário, é alguma coisa assim. Então a pessoa faz algo especial. Mas a maior parte do tempo é simples. A maior parte do tempo a janta é o cuscuz mesmo, um leite com ovo, né? É o arroz com feijão no almoço. É o básico. Mas esse básico mantém a gente vivo, não é verdade? Sempre comer só lasanha. Todo dia lasanha, lasanha, lasanha. Garfield, né? Lasanha, lasanha, lasanha. A gente ia adoecer. O corpo precisa de outras coisas, do básico, né? Então, a igreja também é assim, queridos. As mensagens, é muito arroz com feijão, né? Aquela coisa básica, aquela coisa... Mas é isso que nos mantém de pé. Vai nos sustentando. A gente não percebe, mas vai nos sustentando. É aquela... Bater naquela mesma tecla. Honra teu pai, honra tua mãe, respeita a esposa, ama o marido, e tal, e tal, e tal. Mas isso vai nos mantendo com saudáveis. Isso vai nos mantendo em pé. Então, honre a casa de Deus. Porque você honrando a casa de Deus também estará honrando a Deus. Amém? Honre. Sabe, queridos, de vez em quando chega uma pessoa nova na igreja. De vez em quando, né? Infelizmente. Espero que um dia nós possamos ter muita gente chegando aqui, se convertendo ao Senhor. Mas pense numa pessoa que chega na igreja hoje, que nunca foi na igreja, chegou aqui, começou a buscar a Deus e começou a olhar para você, que já é membro daqui a alguns anos. Você vai ser o espelho dela. Ela vai se espelhar em você. Mas, pastor, eu não faço nada na igreja, eu não vou no altar. Só o fato de você ser daqui, você já é um espelho para alguém. Ela está te observando. E há uma grande tendência dela te imitar. Ela vai vendo que não é, então não vai quando dá, né? Quando quer. Vai imitar você. Vai ver que né, é diferente de chegar no aqui, poxa vida, tem que ir, né? Tal. Então a gente, querendo ou não, a gente se envolveu, sabe? É igual a máfia, não tem como sair. Não tem como. Ou só se morrer, só sai morto. Se morrer espiritualmente, se afastar. Mas entrou, meu amigo, você se envolve com o negócio, não tem como. Você está envolvido, né? Você está inserido. Então você tem uma responsabilidade, nós temos uma responsabilidade, queridos. E a casa de Deus tem que ser bem cuidada por nós, tem que ser amada por nós. Sei que tem textos que já viraram até clichê, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Parece até né? Mas isso tem que ser uma verdade na nossa vida, queridos. Ter alegria de vir à casa de Deus de novo. Meus amados, eu poderia dizer a vocês, porque é o pastor da igreja. Eu não fui pastor a vida toda, eu não fui líder a vida toda. Vocês sabem, alguns aqui sabem disso, começo. Mas olha, eu tive lutas também, mas eu sempre vim à casa de Deus com muita alegria. Morando longe, na chuva, doente, vim doente muitas vezes para a igreja. Doente mesmo. Vim. Das vezes que eu não vim, só Deus sabe como eu fiquei em casa. Isso é religiosidade, pastor. Misericórdia, tudo é religiosidade agora, né? O pessoal diz, tudo, vocês são um negócio, é religiosidade, isso é religioso, né? Isso é religioso. Não, queridos, é não. É não, não é religioso não, é porque a gente tem que ser assim mesmo, né? E aí eu queria ir pro terceiro ponto, que é, esse aqui, eu serei mais suspeito ainda em falar, porque é honrando os sacerdotes. Primeiro, honrando a Deus. Segundo, honrando a casa de Deus. Terceiro, honrando os sacerdotes. Veja aí, Salmo, capítulo 115, versículo 15. Amém?
Salmo, é, capítulo, ó, Salmo 115, versículo 15. Texto também muito conhecido, muito citado, né? Eu acabei de confirmar aqui, queridos, que não é esse o texto, viu? Deixa eu só colocar aqui no Google, porque eu copiei errado aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Você vai pegar a internet aqui. Deixa eu ver. Não, sai fora. Pegou e eu tirei. Não, peraí, gente. Tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso. Não. A gente tá aqui mesmo, já vai procurando. Agora sim, é 105, versículo 15. Eu troquei, né? Tem 115, é 105, Salmo 105, versículo 15. Amém? Salmo 115, versículo 15. 105, 105. Salmo 105, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor, né? Não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Amém? Não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Veja que texto interessante. Não toque nos meus ungidos, não maltrate os meus profetas. Esse texto aqui também tem sido alvo de muita crítica, porque o pessoal diz assim, os pastores usam esse texto para se blindar, né, para se promover, para exigir o que Deus nunca exigiu e tudo mais. Queridos, há um princípio na palavra de honrar os sacerdotes, de honra aos sacerdotes. Eu vou ler um outro texto aqui depois, mas quero deixar isso aqui primeiro em evidência. A Bíblia fala, não toque nos meus ungidos, não despreze os meus profetas. Deus, ele levanta homens como você, mulheres como você, e põe como ministros da sua palavra. Um ministro, ele é um homem como qualquer outro. Uma ministra, ela é uma mulher como qualquer outra, né? Nós não somos especiais no sentido de que temos poderes a mais do que você, né? Temos mais condições de ser do que você. Não é isso. Simplesmente Deus escolhe alguém para colocar na frente de uma obra, né? Porque é necessário. Deus trabalha com um princípio de autoridade delegada, né? Deus, ele distribui a autoridade. Ele não reina diretamente a partir do seu trono aqui na terra. Ele levanta líderes, homens e mulheres que ele escolhe para colocar como líderes. Esses homens e mulheres são falhos, esses homens e mulheres são limitados. Não pense que qualquer pastor, por mais interessante que ele seja, por mais impressionante que ele seja, ele não tenha limitações, não tenha falhas, porque isso é mentira. Todos têm suas dificuldades. Esses dias na reunião dos homens, eu falei para os homens ali um texto que eu acho muito interessante também, que é quando João, lá no capítulo 2, versículo 15, ele diz, na sua carta, né? Ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, né? E aí ele fala, porque o que há no mundo é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E aí o que é isso? Concupiscência dos olhos tem a ver com materialismo, tem a ver com riqueza, com dinheiro, né? No sentido mal da palavra. Concupiscência da carne tem a ver com a sexualidade desenfreada, pecados de moralidade sexual. E soberba do mundo tem a ver com poder, o orgulho que envolve tudo isso. Então, em outras palavras, o que é que tem no mundo? Quais são as grandes tentações do mundo? Sexo, dinheiro e poder. Então, todo mundo vai pender para lados, vai ter um pouco mais de dificuldade em um desses lados, tem que vigiar nesse ponto. Alguns será a sexualidade, outros será questão de poder, de orgulho, outros será também a questão, né, qual foi o outro mesmo? Do dinheiro, né? Do dinheiro. E alguns vão ser os dois ou os três, né?
Mas o fato é que nós temos que nos policiar e lutar para não cair nesses pecados, para não ser pego por essas teias, né, do mundo. E aí, queridos, o que acontece? É, o, o ministro, a ministra, ele também está nesse grupo, do grupo de quem é tentado, do grupo de quem tem que se tem que vigiar, do grupo de quem tem que buscar Deus se não cai, né? Não é diferente. A única diferença é que Deus levanta alguns para essa árdua tarefa de ser responsável a mais, né? Ter um pouco mais de responsabilidade do que outros. Amém? No sentido de estar à frente. Então isso requer o quê? Requer mais empenho, requer mais responsabilidade. Porque, por exemplo, eu falando aqui sobre frequentar a casa de Deus, o único que não deixa de frequentar é quem? É o líder, né? É o pastor, tá em tudo. Só não vai estar em alguns grupos aí, graças a Deus, senão também não aguentava, né? Grupo de jovens, aí deixa o pessoal fazer. Mas tá aí, tem que estar, né? Precisa estar. Uma responsabilidade a mais, né? Se eu abrir a igreja aqui e não tiver ninguém, eu tenho que fazer o culto sozinho, né? Fazer o quê? Eu tenho que fazer isso. Tem hora que eu penso que eu vou fazer só. Tem terça-feira que eu chego aqui que só tem, às vezes, um, dois, depois que eu fico, meu Deus, vai ser só nós hoje, né? Mas eu tenho que estar, independente de... E já fiz, inclusive, cursos assim, praticamente sozinho, praticamente só. Chegar assim, abrir, sentar, e uma ou duas pessoas e vamos... e tive que fazer, né? E farei se for necessário, né? E me empenho para dar o meu melhor, pregar como eu prego aqui no domingo, pregar na terça, da mesmo jeito. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós só temos essa questão de especial, que eu não sei se a gente pode chamar isso de especial, né? Que a nossa responsabilidade é maior. Eu comecei aqui o culto, inclusive, dizendo que quem prega e ensina vai responder de forma mais severa, né? Então, esse é o ministro, esse é o pastor, essa é a liderança, né? E aí, o que é que o Senhor está dizendo aqui e vai dizer em outros textos? Não toque nos meus ungidos, não maltrate os meus profetas. Ou seja, nós precisamos aprender a honrar o sacerdócio. E não tem nada a ver com a pessoa, mas tem a ver com a unção de Deus sobre ela. Quando você honra um pastor, você não honra o pastor em si, a pessoa do pastor, entenda isso, mas é a unção que está sobre ele, é Deus. Porque ao honrar um pastor, você está honrando a Deus. E a desonrar um pastor, você está desonrando também a Deus. Então é isso que a gente precisa compreender. Amém? É isso que a gente tem que entender. Legislando aqui em causa própria. Não é porque eu sou o pastor que eu estou dizendo isso. Mas estou ensinando o que a Bíblia nos ensina. Que nós precisamos aprender a honra, né? A honrar. Porque isso é bênção para nós. Quem honra vai ser honrado, vai ser abençoado. Amém? Isso é bênção para nós. Vamos ver aí em Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Amém? Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Gente, olha, eu tô achando que a minha visão, ela tá meio estranha, viu? Não sei vocês aí, mas eu olho aqui, tem que fazer assim, assim, misericórdia. Hebreus, oi? Entendeu, cara? Hebreus, capítulo 13, versículo 7, amém? Vamos ver aí? Hebreus, capítulo 13, versículo 7 diz assim: Lembrem-se dos seus líderes. Em algumas versões vai estar pastores, outras versões vão estar guias, que é a mesma coisa. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregam a palavra de Deus a vocês, e considerando altamente o fim da vida deles, emitem a fé que tiverem. Vamos para o 17 agora. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Olha o que diz aí. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Veja como Deus fala a respeito dos líderes da igreja. Primeiro ele fala, lembre-se deles, né? Eles pregam a palavra de Deus para vocês, lembrem-se deles. E aqui no 17 ele fala, obedeçam e submetam-se a eles, né? E aí ele fala, porque eles agem como se eles fossem prestar contas.
né? Eles têm essa preocupação. A gente tem muito cuidado, né, com o que a gente está ensinando, para não ensinar errado. Podemos até cometer erros, a gente é humano, né? Falar coisas assim sem nada a ver, né? Dar umas erradas aí, mas a gente quer dar um melhor. Dentro daquilo que Deus nos deu, né? A gente quer dar o nosso melhor, porque a gente tem essa preocupação de estarmos diante do Senhor. E aí, queridos, ele fala para que eles façam isso não com gemendo, não com peso, com jugo. Tem pastores que estão adoecendo, queridos. Olha, pastores que estão sofrendo com a igreja, que não entende isso aqui, que faz realmente ficar mais difícil para o pastor. Você precisa facilitar as coisas, não dificultar, né? Facilitar, ajudar. Sabe aquele muita ajuda que não atrapalha, né? Tente pelo menos não atrapalhar, mas faça, né? Pensando assim, ame. Eu sei que é suspeito eu falar, né? Eu sei que é meio estranho assim, mas rapaz, que falando dele mesmo, mas amem esse que vos fala, né? Honre, para ficar mais fácil o negócio, né? Quando você precisar receber uma palavra, né, de orientação, eu não vou falar nem de repreensão, de orientação, de correção, receba com amor, como alguém que está preocupado com você, que ama você, que quer o melhor para você, né? Perdoe os erros, porque pastores cometem erros, já cometi muito erro, já falei coisa que não era para ter falado, já agi de forma que não era para ter agido. A Bíblia fala que a ira não produz a justiça de Deus. E é verdade, às vezes na hora da ira a gente fala o que não era para falar, a gente faz o que não era para fazer. Eu já fiz já peguei até gente pela beca do... Vocês veem assim, eu já fiz isso. Eu peguei um assim, quase pelo murro. Na hora da raiva. Na hora da ira, né? Porque a gente é humano, né? A gente é humano, queridos. A gente pode cometer erros, sim. De púlpito, já falei umas bobagens aqui no púlpito. Meu Deus do céu, por que não falar aquilo ali, né? Eu perdi um casal uma vez. Tudo bem que esse casal depois mostrou que não foi por causa disso só não, né? Mas eu me lamento, porque eu numa palavra eu perdi um casal. Eu já chateado com esse casal, né? Muito chateado. Faz tempo isso, gente. Não fica sondando ainda, faz muito tempo isso. E eu com raiva, sabe? Fui lá na hora da pregação e fiz um negócio mesmo direcionado. Né? Resultado, foram-se embora. Então, foram-se embora da igreja, né? Depois ficaram em uma, ficaram em outra, já tem três depois de sair daqui, né? Mas tudo bem, a vida é deles, né? Isso mostra que também não era só eu, né? O problema, né? Já estão em três, né? Já passou por três, então não era só eu o problema, né? Mas a gente erra, né? Isso é uma verdade, a gente erra, mas você pode, às vezes, por causa desse desespero que a gente tem de querer fazer o que tem que ser feito. Gemendo, né? Gemendo, doendo, é uma dor, é doído na alma. Então, às vezes, a gente na hora não sabe lidar. Líderes também têm emoções. Líderes também se ferem, se machucam. Você não tem ideia de quantos pastores machucados. Tanto o pastor machuca, como ele também pode ser machucado. É uma faca de dois gumes, né? É uma vida de mão dupla, né? Tanto ele fere, quanto também ele pode ser ferido. E tem muito pastor ferido, queridos. Eu conheço uma igreja aqui em Lagedo. Vocês têm uma ideia do que é igreja? Uma igreja aqui em Lagedo, que fizeram um complô para não dizimar enquanto o pastor estivesse lá. O pastor vivia do ministério. Uma mulher com filhos. Não era um pastor errado, assim, de fazer coisa errada. Mas porque eu acho que ele repreendeu, porque ele fez uma coisa lá com alguém que era influenciador, era o influencer igrejal, né? Porque ele fez uma coisa lá para a pessoa, ela fez um motim, começou a fazer uma situação, e o pessoal entrou e disse assim, nós não vamos dizimar não. Vamos tirar ele assim. Vai morrer, vai ficar na nossa unha aqui, vamos matar de unha assim. E fizeram isso. Coitado, começou a ver as coisas faltar dentro de casa. Quem é que aguenta isso? Ver filho passar necessidade. Foi-se embora. Você imagina, né, isso aos olhos de Deus. A desonra, né, ao sacerdote. Então, o que eu quero dizer com isso aqui, queridos, é que a gente tem que aprender a honrar. Não toque nos ungidos. Não maltrate os profetas de Deus. Ele está pedindo isso para nós. Porque são servos dele. Foi ele que escolheu. Queridos, os ministros erram e erram muito. Tem uns que, graças a Deus, reconhecem e vão se levantando. Deus vai ajudando.
Tem outros não, que são mais orgulhosos e nem assumem que erram. Um pastor disse para mim que na igreja dele, eles são ensinados que podem estar morrendo, mas chegou no púlpito aqui, tem que fingir que está tudo bem. Uma igreja dessa disse para mim o seguinte, ele disse, olha, fulano estava lá na Arrebentos, e ele viu quando você citou um exemplo, um problema de saúde seu lá. Ele ficou assim maravilhado, ele disse, pastor, o pastor lá foi no púlpito e disse que estava com um problema de saúde, porque ele nunca viu isso acontecendo na igreja dele. E aí ele me disse por que ele nunca viu, porque só a gente pode estar morrendo, mas ele tem ensinado que a gente é o homem de Deus. O homem de Deus, que não adoece, que não cansa, sabe? Que não cansa, que não tem problema em casa, que tá... E muitos pastores que eles morrendo com doenças sérias na sua alma. Pastor que está em depressão, esconde da igreja, ele está no púlpito totalmente desanimado, mas tem que estar lá, porque ele tem que mostrar que é forte, sabe? Isso acontece muito. E a igreja, às vezes, não tem essa sensibilidade, de pensar assim, não, ele é um homem. Em vez de eu jogar pedra, eu vou ajudar. Em vez de eu julgar, né, eu vou procurar entender o que está acontecendo. Porque às vezes a gente também está com raiva, a gente também está irado, a gente também está chateado, né? A gente também está passando por dificuldades. Eu acabei de dizer aqui, Manuela passou a noite no hospital com o Guilherme. Veio do hospital praticamente para cá. Só vou chegar em casa, pegar as coisas para vir para cá. Foi só isso, deixar ele lá e vir para cá. E eu não estou dizendo isso reclamando não, porque eu sei que ela ama fazer a obra de Deus, né? Eu estou dizendo para você ver o que é pastor, o que é ser pastor, compromisso. A gente passa por cima de tudo para fazer, para acontecer. Ele disse, Manuela, quer que eu cancele? Eu vou cancelar. Não, já falou, vamos para frente, né? Então é assim. E muitas coisas você não sabe, né? Que a gente passa, que a gente faz. Então a Bíblia está falando honre. Mas pastor, e aqueles pastores que não merecem ser honrados? Porque tem isso também, né? Não merecem ser honrados. Queridos, coloque diante de Deus. A gente tem que compreender uma coisa. Não foi Deus que colocou? Deus também tira, né? O mesmo Deus que coloca, ele tira. Mas meça as suas palavras. Quando você falar, tenha cuidado, tenha respeito, né? Obedeça, submeta-se, honre, também. Honre na sua fala, na forma como você fala. Uma pessoa uma vez disse para a dona Tel, disse, olha, eu acho muito interessante teu marido, porque ele chama teu genro de senhor. Né? Uma coisa diferente, você usa uma idade muito maior do que a minha, né? Sogro, e me chama de senhor. Isso é o quê? Honra, né? A vez Cleide mesmo me chama de senhor lá, fica até meio, né? Lá no trabalho, né? Mas é honra, é uma palavra de reconhecimento. Eu não estou dizendo que você deve me chamar de senhor, não, viu? Eu estou falando aqui que alguns chamam, né? E é uma coisa porque eles expressam a forma como eles me veem, né? Eles expressam a forma como eles me veem. Porque nem eu às vezes me vejo assim. Até hoje eu estranho ainda. Quando o cliente fala senhor lá no trabalho, eu já acho estranho ainda. Até hoje eu não me acostumei, né? Mas é a forma como ela me vê, né? Só tá demonstrando a forma como ela me vê, né? Então, eu não tô cobrando isso não, viu, gente? Todo mundo me chama de senhor, não tô dizendo isso não, tô só dando um exemplo para você, que a gente precisa honrar o sacerdote, né? Honrar, ver com essa perspectiva, com esse olhar, né? Uma coisa interessante, queridos, mais uma vez eu digo, eu tô falando aqui, mas não pense que eu tô legislando em causa própria, né? Mas eu tô dando aqui para você ideias. Por exemplo, quando um pastor ele prospera, a igreja deve se alegrar e não ficar com raiva. Porque tem igreja que fica com raiva do pastor, desconfiando dele, ó, tá roubando. Olha aí, ó, tá vendo? Bestinho, menino, né? E fica falando, fica difamando o pastor, o seu próprio pastor às vezes. Eu já ouvi gente falando do pastor dela para mim, queridos. Assim, sabe, desonrando ele. Tem um mesmo que misericórdia, é uma bênção ele, mas nessa área ele desonra demais o pastor dele. Que meu pastor é assim, sabe, pastor? Que meu pastor é assim, sabe, pastor? Que meu pastor, sabe? Toda hora ele falando do pastor dele pra mim. Que meu pastor é assim, que o pastor é assado. Disse, meu Deus, né? E olha que eu vou dizer pra você, é um braço direito do pastor. Braço direito dele. E é toda hora. Que meu pastor é assim, que meu pastor é assim. Que meu pastor, sabe? Misericórdia. O pastor tá com uma serpente do lado e não sabe. Né?
E tantos e tantos e tantos que são assim, queridos. Se você tem alguma coisa para falar, fale com ele, né? Fale com ele, pastor, olha, todo respeito, pastor. O senhor tá vacilando, meu irmão. Olha, cuidado, cuidado, né? Tem nada demais nisso, né? Olha, o senhor se ligue, o senhor é pastor, né? Isso é até bonito, é uma honra, isso é honra, né? A pessoa quer ver o pastor dela acertando, né? Porque a gente pode cometer erros, sim, pode falar besteira, pode, né? Eu faço umas besteiras de vez em quando que eu fico, meu Deus do céu, né? Umas coisas assim que eu me arrependo. Eu não tinha o que fazer um dia, eu botei um boné lá em casa, fez sentido, né? Sara tava escutando uma música de rap, de funk, sei lá, de evangélico lá. Aí eu fui lá no quarto, né? Botei um boné assim de lado, botei um óculos escuro, botei uma corrente. Aí saí lá saí na cozinha dançando, né? Pra fazer graça com ela, né? Vê quando eu faço isso. Aí eu não me aguentei, peguei e fiz um vídeo. Era aniversário de um pastor. Olha que mancada. Primeiro eu liguei chamada de vídeo, ele não atendeu, né? Eu liguei porque deve estar ocupado. Vou mandar um vídeo. Vai cair na besteira. Aí fiz o vídeo. E aí, meu irmão? Pai do Senhor, velho. Deus te abençoe. Brincando, né? A povo abençoado foi botando no grupo dos pastores. Na hora meu coração pesou. Eu digo, rapaz. Porque assim, os pastor tem aquele que você brinca e tem aquele que você não pode brincar, né? É variado, assim. Aí uma coisa é você falar com que você brinca, já tá acostumado. Aí botou no grupo que tem os mais sérios, né? Digo, pronto, agora minha imagem queimou meu filme agora. Presidente do Conselho de Pastores, né? Com um vídeo desse, misericórdia. Queimou meu filme, né? Aí faço as besteiras de vez em quando dessa aí. Essa é só uma das muitas, viu? E a gente fala as besteiras, mas aí o que acontece? Você pode chegar e dizer, não tem nada demais nisso, né? Pastor, olha, sim, assado, né? Mas a questão, queridos, é a gente ter cuidado só com a desonra. Porque aí, lembra dos filhos de Noé, né? O filho de Noé que viu lá o Noé nu e em vez de fazer igual os outros lá, foi falar, chamar os outros para ver com maldade. Deus puniu ele. Esse é o problema. Não toque no ungido nesse sentido. Não é que ele é perfeito, né? Mas ele deve ser alvo de sua honra, pela unção que está sobre a vida dele. Amém? Não é a pessoa em si, mas é a honra que está sobre. É a unção que está sobre a pessoa. Amém? Então a gente tem que aprender a honrar, né? A ter esse respeito, essa honra. Isso é muito importante. Amém? E trazer isso para a prática, queridos. Trazer isso para a prática do dia a dia, né? Eu coloquei aqui para citar para vocês, número 12, eu não vou nem abrir. Mas números 12 é aquela passagem de Miriam, Arão e Moisés. Sei lá, você sabe disso, já falei aqui muitas vezes. Moisés, ele, em algum momento, ele pegou uma mulher de um povo de Cuxi, né? Uma cuxita. E ele pegou essa mulher como esposa. E isso foi mal aos olhos de Arão e de Miriam. Eles não gostaram dessa atitude de Moisés. O nosso líder, né? Pegou uma mulher de um outro povo aí, que negócio é esse? Ficaram com raiva dele. Mas eles não souberam lidar com a situação. E Miriam chegou com Arão e repreendeu duramente Moisés. Sabe? Agiu com desrespeito com Moisés. É o que eu disse a você. Não é que você não possa dizer, mas é como você faz. Essa é a diferença. E chegou lá questionando, porque chegou assim, ó, Deus só fala por meio de você, nós também não somos povo de Deus. Não, já usou essa situação para expressar o que estava no coração deles, um certo ciúme de Moisés, né? E chegou e lançou sobre Moisés. Deus viu aquilo ali. Moisés não falou nada. Moisés era muito manso, muito tranquilo. Não falou nada, mas Deus viu e Deus chamou eles para conversar. Só os três. Sai do arraial, venha na tenda. Quero falar com vocês. Foi lá e disse, olha, falou para eles. Quando tem profeta eu dou sonho, eu dou visão, mas o meu servo Moisés não, eu falo face a face com ele, né? Na hora Miriam ficou leprosa, queridos. Na hora. Moisés pacientemente ficou 7 dias esperando ela ficar boa para continuar. Era um homem diferenciado. Mas Moisés não levou em conta, mas Deus levou. E às vezes pode acontecer isso. O próprio ministro pode desconsiderar. Eu, por exemplo, para me ofender, não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil assim. Para me ofender tem que ser talvez um momento que eu esteja meio sensível demais,
né? Ou demora, né? Demora muito para eu me ofender. É por isso que eu não sei nem me ofender. Quando eu me ofendo demais, né? Quando eu me iro demais. O ruim é isso também, né? Mas, mas aí você vê que interessante, Deus às vezes toma a frente, porque Deus ele se ofende também, porque foi ele que colocou a pessoa. Então Deus se ofende. Deus chamou Miriam e Arão e repreendeu eles e puniu Miriam. Só não matou porque eu acho que Moisés ia ficar triste. Ele disse, não, deixa eu só fazer isso aqui para ensinar eles aqui, mas Deus é assim, né? Deus ele honra, o próprio Deus ele honra, ele respeita a unção que colocou sobre a vida da pessoa. Amém? E aí o que acontece? Miriam, talvez por ser irmã, que aí é outro problema também, né? Por ser irmã, Arão irmão, acharam que tinha liberdade. Queridos, a gente não pode confundir as coisas, né? Eu, eu não tenho o perfil daquele pastor que dita, que manda, né? Você pode ver que eu dificilmente peço alguém fazer alguma coisa e eu tenho que mudar isso também. É um defeito, não é uma qualidade, não, é um defeito, né? Porque às vezes eu me mato para não pedir alguma coisa a alguém, né? Eu não quero incomodar o outro, né? Só aquela pessoa que eu não gosto de incomodar. O que eu puder fazer para não incomodar, eu faço. Né? Ontem, por exemplo, até o Orlando me cobrou, né? Mas porque ele me chamou, rapaz, para levar ele no hospital. Eu fiquei lá vendo o Guilherme chorando, agoniado. Vamos na moto, vamos na moto. Ele, não aguento não, quero aqueles buracos. E aí eu fiquei agoniado ali, né? E tal. Aí chamei meu irmão. Já de segunda noite que eu chamei, que o carro dele fica na frente, ele trouxe o carro para mim, me emprestou. Até com o carro aqui comigo ainda, né? Mas assim, eu sou aquele tipo de pessoa que só em último caso, né? E aí eu sofro por causa disso às vezes, porque é muita coisa, você abraça muita coisa e tá ali. Eu repito, não é uma qualidade, não, isso é um defeito, né? Que a gente tem que aprender a, a delegar, né? Isso é muito importante. Todo líder, bom líder faz isso, né? O bom líder é aquele que, se ele não tiver presente, continua como se ele tivesse, ou até melhor, né? É aquele que não se faz necessário, né? No sentido do andamento da coisa. Ele estando, ele não estando, a coisa funciona do mesmo jeito. Esse é um bom líder, né? Agora, aquele que fica que é insubstituível não é um bom líder, porque ele não está mostrando que ele não fez o que tinha que fazer, né? Enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, amados. Nós precisamos, né, aprender a honrar os nossos líderes, os ungidos do Senhor. Isso é bênção. Amém? Isso é bênção. Então, para eu terminar aqui, na prática agora, né? Sim, e Gálatas 6,6, que eu botei aqui também, só citar para vocês, né? Lá em Gálatas 6,6, o apóstolo Paulo, o apóstolo falou, o apóstolo Paulo, eu misturei falar com o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 6,6, ele diz assim, que façam o bem a todos, mas principalmente a família na fé. Aquele texto ali, ele está falando do líder da igreja, do que prega o evangelho. Você pode ler lá, o começo do capítulo 6 está falando do líder. Ele está falando assim para a igreja, olha igreja, né? Igreja, honrem os seus líderes. E isso é financeiramente. Honrem os seus líderes, né? Não deixem de honrá-los. Façam bem a todos. Ou seja, ajudem todos que vocês puderem ajudar. Mas principalmente os da família da fé. Aí tem um contexto também de sementes, quem semeia pouco, colhe pouco. E está falando ali do líder. Do líder. Porque até isso a igreja dos Gálatas estava deixando de fazer com o líder deles. Né? Por causa dos judeus que estavam ali enchendo a cabeça deles de histórias, eles estavam fazendo isso. Então, o que eu quero dizer com isso? A honra também passa pela questão financeira, né? Quando você tem o compromisso de dizimar, de ofertar, você está honrando também o seu sacerdote. Amém? Eu, na verdade, já era para ter deixado de trabalhar nesse emprego que eu estou há muito tempo. O pastor Manuel já me falou isso algumas vezes. Rapaz, você eu já tinha deixado, né? É porque eu sou uma pessoa assim muito, como é que eu posso dizer? É outro defeito, não é qualidade não, né? Eu tenho o pé muito no chão demais, né? Eu não gosto de arriscar as coisas, sabe? Isso é um defeito, viu? Não é uma qualidade. Para mim, não. Porque na fé, a fé, né? Ela nos leva como é que é o negócio? Marcelo Thaís bota um pé, o outro pé e vai na fé, né? Fé é isso. Eu tô ouvindo muito Marcelo Thaís, gente. Vem quando eu citar umas músicas dela aqui. Música da adolescente, né? Eu gosto daquela música dela. Acho muito, muito boa. E o que acontece? Se fosse outro, já tinha deixado há muito tempo. Pra ficar só na igreja, né? Eu acho que não. Acho que dá, né? Pra conciliar tranquilo também. E sou essa pessoa assim, meio que segura, né? Tipo assim, não, vai que chega. E se. Não, peraí.
né? Mas quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia, não sei. Mas é o seguinte, queridos. Paulo está falando aqui de honra ao sacerdote nesse sentido também. Compromisso, queridos. Compromisso com o sacerdote, né? Como eu disse aqui no começo, eu tenho na minha mente algumas coisas que eu estou lutando para romper. Por exemplo, eu semeei o nosso carro ano passado, como vocês sabem. Eu vendi por R$ 22.000 nosso carro. E eu entreguei os R$ 22.000 para a nossa igreja em Santo André. Depositei logo, foi ligeiro. Já foi recebendo e depositando para não ter o risco de eu desviar no meio do caminho, né? Não, eu semeei. Mandei, né, esse dinheiro para lá. Agora eu preciso comprar um novo carro, né? E percebo cada vez mais que o bichinho tá fazendo muita falta. Porque o estilo de vida que a gente leva é um estilo de vida de muita movimentação, né? À noite e tudo mais, fica limitado, né? De vez em quando eu acabo até pedindo favor aqui pros amados aqui. Ontem mesmo eu fui para Garanhuns com o Edson, né? Para uma reunião lá, Orlando, e por aí vai, né? Alguns vão levar a gente em casa como Júnior, como outros vão levar a gente em casa depois do culto, né? Porque para vir para cá agora, havia 2 viagens na moto, né? 3, dependendo do dia. Já o também ajuda muito, quando o Pérola não vem, ele me deu, olha, dá para levar um, aí já leva um, né? Mas você imagina, né? À noite, vai, vem, aquela coisa toda. Porque eu sei que alguns também fazem isso também, né? Não é exclusividade minha, né? Mas eu volto a dizer, no meu caso, como ministro, eu vou mais. Porque eu não fico só aqui, eu vou na outra igreja na outra semana, uma coisa ou outra. E a gente precisa realmente, né? E aí o que acontece? Eu tô numa luta porque, por mim, eu já ter comprado um carro já há muito tempo, sabe? Eu já disse a Manuela uma vez, Manuela, eu vi aqui um Fiat Uno 99. Olha, a coisa mais linda, Manuela. Olha ela me deu uma repreensão. Rapaz, você ameaça o carro, Deus tem um melhor, para com isso. Que mentalidade é? Começou, né? Eu baixei a cabeça. Que assim, eu sou uma pessoa simples, né? Sempre fui assim, não sou muito de querer grande, né? Que às vezes também é um problema, né? Porque a prosperidade da igreja vai passar também por mim. Então é importante também que eu possa de alguma forma prosperar para que a igreja prospere também. Porque passa, é uma coisa espiritual, parece que é um negócio mesmo, né? Abre portas, né? Abre portas para a igreja. Então assim, é muito importante, queridos, muito importante a gente amadurecer nesse ponto, né? A gente entender esse ponto. E eu sei que vocês são uma igreja, graças a Deus, madura nesse sentido, né? Mas o sacerdote, honrar o sacerdote passa por tudo isso. Amém? Passa por tudo isso. É você pensar. Então, algumas coisas que eu queria que a gente implantasse aqui é o seguinte. Algumas delas, né? Eu vi o apóstolo Davi falando, achei um máximo. Rapaz, a gente tem que implantar isso. Quando chegar um pastor aqui, que for convidado, vamos honrar esse pastor. Amém? Quando ele chegar, né, traga ele aqui na frente. Se tiver ocupado, alguém levanta, põe ele aqui na frente. Porque eu não ligava pra isso não, sabe? Eu achava assim, oxe, o negócio tá botando o pessoal na frente, não sei o quê. Porque eu sempre fui assim, né? De não tem que dar. Mas eu que é uma honra, que é importante isso. Quando a gente honra, a gente é honrado, né? Então chegou um pastor aqui, vamos trazer ele pra frente, vamos honrá-lo, traz uma água pra ele, né? Acompanha ele depois para fora, né? Para não deixar ele aqui voando, sabe? Dar essa honra, né? Oferecer essa honra aos pastores visitantes. Nós vamos ter esse pessoal que veio da... Eu não sei nem quantos vão ser agora, viu, gente? Porque parece que mudou a coisa lá. Não sei nem como ele ficou de mandar a lista para mim, já pedi, tá vendo lá. Mas eles vão vir. Vamos honrar esse povo, vamos honrar eles, né? Quando eu souber quantos vão ser, a gente vai saber em que casa eles vão estar, né? Aí você puder, na casa que tiver alguém, na minha casa vai ficar alguns, por exemplo, né? Alguém que puder lá, vá lá na minha casa para ajudar. Pastor, olha, eu vou ajudar aí, que eu vou lavando uma louça, vou ajudando vocês aí para dar atenção para eles, cuidar bem deles. É honra. Vamos aprender esse princípio de honra, que isso é bênção para nós. Amém? Isso é bênção para nós, honrar os homens de Deus, mulheres de Deus, sabe? Não estou falando só da gente aqui, estou falando de honra mesmo, de pastores que vierem, né? Uma coisa muito importante também, queridos, quando vier o pastor Maurivan para cá, honre, né? Ele vai estar ministrando, não deixe de vir. A igreja tem que estar cheia. Ele tem que honrar, ele está vindo aqui como pai da igreja que ele é, uma bênção que ele é. Então tem que honrar, tem que vir todo mundo. Não importa se for segunda, terça, não importa, né? Para honrar, isso é honra, né? Isso é honra, isso a gente tem que aprender a colocar em prática, amém? Colocar em prática isso, né? Venha
pastor aqui e começar a preparar um lanche para ele, sabe? Essas coisas que a gente tem que prestar atenção para honrar, né? Aprender a honrar, porque isso tem muita coisa sobre honra que eu poderia falar aqui, né? Eu vou me ater a esses 3 pontos aqui, né? Honrar a Deus, honrar a casa de Deus e honrar o sacerdote, mas passa por muita coisa. A honra é uma coisa muito bonita, né? Uma vez Edson fez um negócio, ele fez sem talvez nem pensar ali o que ele estava fazendo, mas uma vez Edson pegou um balde, não sei se ele lembra disso, meu carro estava aqui, ele foi lá e limpou meu carro. Eu estava aqui, só vi ele limpando lá meu carro, lembra isso? Lembra? Né? Isso é uma coisa bonita. Eu não pedi para ele fazer isso. Foi uma coisa que ele fez porque ele sentiu de fazer e fez lá naquele momento. Mas isso é uma honra, né? E não estou cobrando que você faça isso. Amém? Mas eu achei uma coisa assim interessante, porque honra é isso. Você começa a observar detalhes. Carlinhos mesmo não deixa faltar água para mim, né? Quando ele falta aqui na igreja, a água às vezes não vem, né? Né? Isso é uma coisa bonita. A preocupação dele, assim, de eu ter a água aqui, né? Isso é uma coisa bonita. Lá na Bahia, se você assistir os cultos lá na Bahia, do apóstolo Davi, tem uma pessoa que você vai ver. Ele vai lá um copo de vidro, né? Uma taça, assim, pro apóstolo Davi, uma taça, um guardanapo em cima, né? E tem um irmão que fica, parece que ele fica só olhando pra água. Ele fica ali, sabe? Quando a água, ele vai lá e completa. É assim. E sabe quem é essa pessoa? É o irmão da mulher dele. E ele disse, olha, esse aqui, ele me honra, né? Lá, vai lá, não vai lá. Lá o pessoal deixa a vaga dele. Você tem uma ideia o que é lá em Vitória? Eles deixam uma vaga, eles guardam, fica um diácono lá, bota os cones, ele chega lá, o carro dele tem uma vaga exclusiva. O pessoal lá, uma honra, né? Já passou por lá, viu, né? A honra. Eu cheguei lá para pregar, quer dizer, isso é até importante. Eu cheguei lá, já vem um no carro, conversa com você, tal, já vai levando você lá, pastor, vem cá, tal. Lá na frente, ali, você senta lá, já vem uma garrafinha d'água chique, assim, fechadinha, põe a água lá. Pensa num negócio, num tratamento. Você senta até uma estrela, assim, meu Deus do céu, né? Pensa num negócio interessante, né? E eu repito, eu não digo isso porque eu exijo isso, é porque eu entendi que isso é importante, queridos, porque isso atrai bênção. Pensa numa igreja abençoada, a igreja lá em Vitória. É testemunho em cima de testemunho. Testemunho assim do que Deus faz. É interessante. Eles absorveram esse princípio da honra. É interessante. Vocês terem uma ideia, tem um pastor lá, que ele é pastor tipo jubilado, aposentado, né? E ele estava vendendo o carro dele. Estava vendendo e não conseguia vender, sabe? Muito tempo já sem vender o carro. Eles estão em reforma na igreja. Olha o que é a casa de Deus. Aí ele viu lá uma obra e ele disse, rapaz, tem que fazer isso aqui. Ele fez um voto. Senhor, estou querendo vender esse carro já faz tanto tempo. Eu vou colocar diante de ti, Deus. O valor é esse. Se o Senhor me abençoar para vender esse carro, eu vou dar esse valor aqui, X, para que essa obra seja feita. Queridos, na mesma semana, tempo para vender o carro. Na mesma semana, num feriado, chegou um comprador, comprou o carro, pelo preço que ele quis, que ele disse que venderia, comprou o carro, passou o dinheiro por Pix e ficou só uma parte em dinheiro. E se o senhor se importa de dar uma parte dele, não tem problema. A parte em dinheiro foi justamente a parte que ele prometeu trazer para a casa de Deus. Deus deu esse sinal para ele ainda. O resto foi tudo em Pix. Só a parte do dinheiro que ele disse que ia dar foi em dinheiro. E ele trouxe para a casa de Deus. Agora é vários testemunhos, vários de honra, sabe? De prática de honra que eles têm lá. Acontece direto. Direto. Honras e em cima de honra. Tem um que diz, olha, eu tô com o testemunho aqui, eu acabei de semear R$ 100 na vida de fulano e tal. E aqui eu recebi uma semente de 100. Aquela coisa incrível, assim, toda hora acontece lá, sabe? Coisa incrível, um princípio de honra tremendo, né? Então, a gente tem que trazer isso para nós, né? Honra. Aí eu fiz igual essa lá em Vitória, tá? Com o pastor Maurivan, carro todo cheio de poeira. Liguei agora. Peguei um baldinho, uma flanelinha e passei também. Porque vai ajudando, vai dando ideia pra gente, ó. Eu vou fazer igual ele. Ah, mas se é puxar saco, é não, Cris, é honra. Deixa o povo falar, nem ligue, deixa o povo falar. Né? Honre, porque o povo vai falar, né? Puxa saco, babão, deixa o povo falar. Seja a pessoa que quer honrar, amém? Bota isso no seu coração, eu vou começar a honrar, vou começar a honrar Deus, honrar a casa de Deus, honrar o sacerdote, né? Vou honrar, e é bênção,
Amém? Mudar nossa mentalidade. Amém, queridos? Mudar nossa mentalidade. Isso é muito, muito, muito importante, que a gente mude a forma como a gente pensa, para poder começar a honrar. Amém? A honra tem que ser uma constante aqui na nossa igreja, né? Vamos abraçar isso. Comece a pensar, como é que eu posso honrar mais? Quando a gente muda, queridos, a gente pratica a palavra de Deus, as coisas começam a acontecer. No mês passado, Deus falou muito no meu coração sobre semeadura. Por isso que eu citei aqui alguns textos de semente aqui para vocês. Que a gente está pregando não é para a gente, viu? Muita gente está pregando para a gente. Eu falei aqui sobre semear, que eu quero ser um semeador, eu quero semear mais, porque Deus fala que vai aumentar a semeadeira e vai fazer abundar. E comecei a semear, queridos. Eu não devia nem falar essas coisas aqui, eu tô falando demais, né? Mas eu comecei a semear, sabe? Além de eu separar meu dízimo, primícia, oferta que eu separo todo mês, separei mais dinheiro ainda para semear. Comecei a semear. Sim, um dinheiro aqui, um dinheiro ali, uma pessoa nem outra que está com necessidade, fui semeando, sabe? Semeando, semeando. E resultado, eu vi já a levantada que Deus deu, né, nas finanças. Assim, sabe? As sementes que você vai semeando. Porque a palavra de Deus é verdade, é verdadeira, ela se cumpre. Amém? Então, quando você se propõe a fazer, a praticar, você vai vendo que a coisa vai mudando. Por isso que é uma exigência muito grande para a gente fazer a vontade de Deus, né? Porque a gente fica meio preso, não sei, mas a gente precisa fazer. Então, guarde isso no seu coração, honra. Eu quero aprender a honrar. E aí, quando eu vejo a pregação do apóstolo Davi, eu vou aprender a honrar também. Vou começar a honrar também, né? Eu vou começar a honrar. Ontem eu fui na reunião dos pastores lá de Garanhuns e tem um irmão lá que ele é vereador. O nome dele é Salvador. Ele não ganhou, ficou em, como é que chama quando fica na suplência e entrou alguns meses atrás, né? Ligou semear um livro na vida do vereador. Tem um livro lá chamado Cristão e a Política, Nicolas Ferreira. Aí eu esqueci do livro. Na pressa ontem eu esqueci do livro. Eita, rapaz, esqueci o livro. Brincadeira. Aí quando eu tô lá que ele chegou, ele estava comigo, né? Esse rapaz veio trazer um livro para lhe presentear, porque o Cristão e a Política, esse eu tenho. Muito bom, já li. Então foi de Deus. Que ele dá o livro, se o senhor já leu, é assim, é. Então foi de Deus mesmo, que eu esqueci porque, né, porque vale a honra, né? Eu ia honrado com o livro, mas agora já era, já tem, não dá mais não. Né? Mas é assim, queridos, a gente vai honrando, vai pensando, como é que eu posso honrar esse irmão? Como é que eu posso honrar? Como é que eu posso fazer? Sabe? A gente vai tirando mais os olhos da gente e olhando para o outro. Como é que eu vou honrar esse, honrar aquele? Né? E Jesus nos deu um exemplo quando ele lavou os pés dos discípulos. Ele mostrou o que é honra. Olha, eu sou o Senhor, vocês têm razão, eu sou o Senhor. Mas olha o que eu estou fazendo aqui, ó, para mostrar para vocês, né? Que vocês têm que estar aqui para honrar, para servir, porque isso vai fazer com que vocês também sejam abençoados. Então, eu proponho que nós sejamos uma igreja que honra Deus, honra a casa do Senhor, honra o sacerdote e honra uns aos outros também, né? Porque a gente vai ter uma troca de honra aqui. Você vai honrar e vai ser honrado também. Quando você honra um, alguém vai te honrar também, e assim vai, né? Em vez da gente querer ser honrado, a gente se propor a honrar, né? Se propor a abençoar, se propor a se envolver, né? Pelo outro, fazer pelo outro, que a coisa vai fluir. Amém? Então, querido, comece a pensar nisso, a honra, né? Comece a pensar sobre isso, sobre honra, né? O que eu posso fazer para honrar? Eu repito aqui, eu não estou cobrando isso, porque eu nem, assim, eu falo a verdade, como diz o apóstolo Paulo, eu não minto, né? Eu sempre fui uma pessoa nunca fui uma pessoa de querer grandes coisas, de coisas elevadas demais para mim, como disse Davi, né? Eu sempre fui muito tranquilo, né? Para aquela pessoa que não tem muita pretensão, né? Assim, de ter muita coisa, de fazer muita coisa, né? Mas eu ensino isso aqui porque eu tenho aprendido e sei que é de Deus. Vamos honrar, amém? Vamos nos alegrar, né? Com a bênção, e essa bênção também vai chegar para nós. É uma troca de honra, amém? Vai ser bênção no nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. E vamos aplicar aqui na igreja, né? Quando vier um pastor, quando vier alguém, vamos procurar honrar, falar com a pessoa, né? Apertar a mão, coisas que a gente precisa dizer, que a gente não fala às vezes. Pastor, a palavra foi uma bênção, pastor, né? O pastor visitante aqui pregou e foi bênção realmente. Diga a ele, pastor, a sua palavra foi uma bênção,
né? Eu sempre falo isso lá no Café de Pastores. Eu faço questão. Quando termino, eu vou lá no pastor que pregou. Pastor sopra, foi uma bênção, pastor. Ô, meu irmão, que bênção. Porque isso é bom a pessoa ouvir, né? Uma vez eu dei uma palavra para ele pregou, ele nem sabe que Deus falou mesmo, e falou, né? Mas alguém testificou, olha, Deus falou comigo, pastor, que bênção. Então, vamos buscar essa honra, amém? É, uma coisa também que eu queria compartilhar com vocês sobre honra, né? Que eu tava pensando em... São coisas que eu sei que são possíveis, mas dá trabalho, né? Mas assim, que a gente possa, por exemplo, começar os cultos no horário certo, né? Que isso é uma honra, né? Tipo, não começar depois. Então, para isso acontecer, é procurar se empenhar para estar mais cedo na igreja. Mudar essa cultura nossa. Eu tava até comentando com o Orlando. Cadê o Orlando? Tá até comentando com o Orlando ontem, né? Que a gente tem isso, e eu tenho também. Então a gente precisa mudar isso. Por exemplo, o culto é 7h30 da noite, 7h15, a gente tá saindo de casa. Meu amigo, 7h15, você vai já 7h30, 7h35, é 7h30 que começa o culto, né? Mas sai de lá, assim, em cima da hora. Parece que não dá para ficar 10 minutos na igreja, não. É perca de tempo ficar. Não, chegar cedo. Chegar mais cedo para se preparar para o culto, né? Se preparar, porque imprevistos também podem acontecer. A gente anda muito em cima do limite, né? Tipo, e se o carro quebrar? E se a moto quebrar? E se a gente cair? E se alguém bater na gente? A gente dá moto, chega. Mas a gente anda assim, naquele limite, sabe? Aquela coisa, mudar a cultura, né? Começar realmente no horário certo, até para honrar quem chega cedo também, né? São coisas que a gente tem que pensar. Eu ando muito no limite, né? Também. Eu também sou assim. Hoje eu não sou mais por causa dessa logística agora de sair cedo. Então, tem hora que 5 horas da tarde eu tô vindo pra igreja já. Às vezes 5 e pouquinho, já tô vindo com a primeira carrada, né? Pra igreja. Na semana também, às vezes 6 e tanto eu tô vindo. Mas eu percebo que é uma coisa boa, porque você tem tempo, né? Você tem tempo para chegar com calma, para orar, né? Para começar. Então, essas coisas aí tem que pensar, melhorar, né? Principalmente aqueles que servem aqui no altar, que o culto depende de quem está aqui, né? Para começar, para ligar um som, para os instrumentos. A gente tem que rever isso aí, falar com a família, né? Falar, olha, vamos tentar sair mais cedo, né? Quem tem família, conversar direitinho, né? Se os seus for que nem os meus, misericórdia, né? Guilherme não tá aqui, eu posso falar, né? Misericórdia, tem hora que dá uma agonia. Bora, meu amigo, bora. Misericórdia. É um cabelo para ser penteado, amassado. E, ixi, não, eu não vejo nada diferente, né? Mexe. E você olhar assim, oxe, não fez nada, né? Geração hoje é uma benção, né? Geração de hoje, misericórdia, né? E mexe aqui, mexe ali. Bota pra se arrumar 1 hora antes, olha. Culto é 6, 5, 4h30. Bora, começa a arrumar para ver nós sair 5h30 daqui de casa, né? É uma graça, né? Uma benção. Mas essas coisas que a gente tem que rever, a gente tem que mudar para honrar o nosso Deus. Amém? Para engrandecer o nosso Deus. Amém, queridos? Então essa é a mensagem hoje que eu queria compartilhar com vocês. Júnior gravou o áudio ou foi o vídeo? Os dois, né? Certo. Então, depois ele vai colocar no grupo para que a gente possa ouvir, né? Assim, com calma, né? Lembrar do que a gente está falando aqui. E também para que a gente possa, para quem não está aqui também possa ver, né? Espero que veja, né? Também. E a gente possa pensar sobre essas coisas. Que a gente fala assim, queridos, mas é porque a gente quer ver o melhor, né? Para Deus. E a gente precisa se conscientizar, porque a gente não percebe, né? Não é nem por maldade, porque não percebe mesmo que algumas coisas não estão corretas, né? Não estão certas, e a gente vai consertando. Eu quero, assim como eu disse, eu quero semear muito, eu quero honrar muito também. Amém? Porque eu sei que é bênção de Deus. Amém? Vamos ficar de pé então para a gente orar? Em nome de Jesus.